Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1 e hoje a gente vai falar sobre o Teorema Fundamental do Cálculo, que é um teorema que é dividido em duas partes e é através dele que a gente vai ver a integração e a derivação como processos inversos. Como eu comentei, o Teorema Fundamental do Cálculo ele é dividido em duas partes e ele estabelece uma conexão entre os dois ramos do cálculo, o cálculo diferencial e o cálculo integral. Ele que dá essa relação inversa entre a derivada e a integral. E observem que a primeira parte do Teorema Fundamental do Cálculo, então, lida com funções definidas por uma equação dessa forma, onde eu tenho que essa integral, que está definida de um ponto A até o ponto X, é uma função. E observem que g, né, essa função g de x, ela depende somente de x, e que x, nesse caso, aparece como um limite superior variável dessa integral. Para entender um pouquinho melhor essa primeira parte do Teorema Fundamental do Cálculo, vamos relembrar da definição para a integral definida. Então, lembrando que para uma integral definida dentro de um intervalo de A até B, essa integral ela equivale a um número, e esse número está relacionado com a área abaixo dessa curva, no caso, a f de t, já que eu estou considerando a minha variável independente como sendo aqui t. Bom, essa integral a gente comentou em aulas anteriores que nada mais é do que uma área com sinal. Quando essa função é positiva, essa área vai ser um número positivo. Quando a gente tiver a função negativa, ou seja, essa curva estiver toda abaixo do eixo, o que a gente vai ter é uma área com sinal negativo. Portanto, a integral vai representar um número negativo. E agora imaginem que esse nosso limite superior para essa integral seja variável. Então vamos colocar aqui no lugar de b constante, vamos colocar uma variável x. E aí o que vai acontecer com essa integral? Isso vai deixar de ser um valor constante para ser agora uma função. Imaginem que essa área agora vai depender desse limite superior. Portanto, a área vai ser uma integral que vai de A até x, onde x é variável, de f de t dt. A área passa a ser uma função de x. Então, em resumo, se for fixado um número para x, então a integral será um número definido. E se a gente variar x, a integral também varia e define a função de x, que a gente denotou aqui por g de x. Como a gente viu anteriormente, se f for uma função positiva, né, acima do eixo, como a gente tem aqui nesse exemplo, então essa função g de x pode ser interpretada como a área sobre o gráfico que vai de A até x. Agora imaginem que a gente esteja interessado em calcular a derivada dessa função g de x, ou seja, a derivada, vamos imaginar que essa função é positiva, então seria a derivada dessa função área. Então a gente vai partir da definição de derivada e primeiro vamos observar que para um h, um número h positivo, a gente tem que a diferença entre a função g de x mais h e a função g de x é um pedacinho de uma área, né? A gente tem que a função g de x mais h seria a área abaixo dessa curva até o valor x mais h, ou seja, seria toda essa área aqui. E a função g de x seria a área abaixo dessa curva até o valor de x. Portanto, a diferença entre esses dois valores seria aproximadamente esse retângulo aqui. A área desse retângulo é a base vezes a sua altura. A base é justamente o incremento h e a altura é o valor da nossa função f de x. Então, expressando essa aproximação de forma algébrica, a gente tem essa relação aqui. A diferença entre essas duas áreas é aproximadamente, então, a área desse retângulo, cuja a base é o valor de h e a altura é o valor da f de x. Então, a gente tem isso expresso aqui.
Sendo h um valor sempre positivo e diferente de zero, a gente pode passar esse valor de h dividindo para o lado esquerdo dessa expressão. E daí a gente pode concluir que a nossa função f de x, ou seja, a curva em azul, ela pode ser dada por essa aproximação, por essa razão onde a gente tem a diferença das áreas dividido por esse valor de h. E aí observem que quando a gente toma o limite dessa expressão para quando h tende a zero, a gente chega exatamente na definição da derivada dessa função g de x. E isso é exatamente igual à função f de x. E o fato dessa expressão aqui ser verdadeira, mesmo para quando a nossa f de x não é totalmente positiva, é a primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Então, em resumo, a primeira parte do teorema fundamental do cálculo diz o seguinte: se a gente tiver uma função f contínua dentro de um intervalo AB fechado, então a função g, definida por essa integral, ela também vai ser contínua dentro do intervalo fechado de A até B, ela vai ser derivável dentro desse intervalo aberto, e a derivada dessa função g de x vai ser igual à nossa função f de x. Uma outra forma de escrever essa primeira parte do teorema fundamental do cálculo é usando a notação de Leibniz, onde, nesse caso, ao invés da gente escrever g de x, a gente escreveu explicitamente aqui g como sendo a integral de a até x da nossa função f. Então, a derivada dessa integral, que vai de a até x, é igual a f de x, quando a função for contínua. Grosseiramente falando, essa equação aqui nos diz que se primeiro integrarmos a função e então derivarmos esse resultado, a gente retorna para a função original f de x. Então, considerando esse exemplo, onde a gente tem a função g de x definida pela integral, que vai de 0 a x, de uma função, onde essa função é raiz de 1 mais t ao quadrado, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente vai determinar quem é a derivada dessa função g de x. Bom, pela primeira parte do teorema, a gente sabe que se essa função aqui ela é contínua, portanto, eu posso dizer que a derivada dessa função g de x é a derivada dessa integral. Bom, a função aqui está definida como sendo raiz de 1 mais t ao quadrado. E, pelo teorema fundamental do cálculo, parte 1, a gente viu que a derivada dessa integral é igual a f de x. Portanto, a derivada dessa função g de x, ou seja, a derivada dessa integral, é a raiz de 1 mais x ao quadrado, visto que essa função é contínua. E a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, ele segue facilmente da primeira parte do teorema. E ele nos fornece um método simples de calcular essas integrais. E ele então diz o seguinte: se a minha f de x for contínua num intervalo fechado que vai de a até b, então a integral dessa f minúscula, dentro do intervalo de a até b, é igual a essa f maiúscula avaliada em b menos a f maiúscula avaliada em a, onde essa f maiúscula aqui ela é uma primitiva dessa f minúscula, ou seja, ela é uma função tal que a derivada dessa função f maiúscula é igual a essa f minúscula. Então, para exemplificar essa segunda parte do teorema fundamental do cálculo, vamos usar a função x², f de x igual a x². E para resolver esse problema, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é quem é a primitiva dessa função, ou seja, qual é a função que derivada resulta no x². E aí, nesse caso, a gente vai abrir um parênteses e vai lembrar como é que a gente deriva uma função potência, né? Quando a gente deriva uma função potência, a gente usa aquela regrinha.
multiplica pelo expoente a função x na n menos 1. Ou seja, se eu quiser a função que derivada resulta na função x², eu vou ter que aplicar o processo inverso, ou seja, essa f zona aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a essa função x², onde agora eu vou somar 1 no expoente e dividir por esse número somado, ou seja, a f zona de x nesse caso vai ser x³ sobre 3. Só que eu posso também ter aqui uma constante, cuja derivada vai resultar em zero. Então, eu sempre tenho que considerar nesses casos que eu posso ter aqui um valor k constante para essa primitiva. E se houver dúvida se a gente chegou nessa função, nessa f maiúscula aqui, correta, basta a gente derivar essa função. Derivando essa função, a gente tem que voltar para a função original, que no caso aqui é a nossa função x². Então, reparem que a derivada de x³ sobre 3, x², derivada de uma constante, 0. Ok, então essa f maiúscula de x é realmente a primitiva daquela f minúscula. Então, dado agora que a gente conhece a primitiva dessa função x², vamos usar então a segunda parte do teorema fundamental do cálculo para calcular, por exemplo, a integral dessa função x² dentro do intervalo de 0 a 1. Então, escrevendo isso, a gente vai ter aqui a integral de 0 a 1 dessa função x² dx, e isso, pela segunda parte do teorema fundamental do cálculo, vai ser essa f zona, né, a primitiva da f de x avaliada em 1, menos a f zona avaliada em 0. Bom, quando x igual a 1, nessa função da primitiva, a gente tem aqui 1/3 mais aquela constante. E isso, então, vai ser menos, e agora quando x é igual a 0, a gente tem 0, mais a constante. Essa constante a gente anula com essa, né? Cancela com essa. Portanto, essa integral vale 1/3. Graficamente falando, equivale então à área dessa função x² dentro do intervalo de 0 a 1. Então, observem que a segunda parte do teorema fundamental do cálculo nos fornece um método, um meio simples de calcular essa integral. E aí, para finalizar essa aula, vamos fazer mais um exemplo aqui, onde a gente vai calcular a integral da função cosseno de x para o intervalo de 0 a π. E a chave para resolver essa integral é encontrar quem é a primitiva dessa função cosseno de x, ou seja, qual é a função que derivada resulta na função cosseno de x. E aí, lembrando das derivadas das funções trigonométricas, a gente vai recordar que a derivada da função seno resulta na função cosseno. Portanto, a função seno é a primitiva dessa função cosseno de x. Então, se a gente considerar a nossa f minúscula aqui como sendo a função cosseno de x, a sua primitiva é seno de x. Mas aí a gente vai considerar o caso mais geral, ou seja, a gente vai considerar qualquer função que derivada resulte nessa função cosseno. Para isso, a gente tem que considerar não somente a função seno, mas a função seno mais uma constante. Essa seria, assim, a primitiva mais genérica para essa função cosseno de x. Dessa forma, então, o valor dessa integral, né, de cosseno de x para o intervalo de 0 a π, vai ser igual, então, a essa primitiva avaliada no limite superior, que seria π, menos essa primitiva avaliada em 0. Bom, essa primitiva avaliada em π, seno de π
é igual a zero mais K. Então, isso daqui é simplesmente K. E o seno de zero, né? Essa f é avaliada em zero, vai ser seno de zero, zero, mais K. Portanto, esse integral é igual a zero. Se a gente recordar do gráfico da função cosseno de x para o intervalo de 0 a π, a gente vai entender por que essa integral deu zero. Reparem que quando a gente tem em zero, o cosseno vale 1. Aqui em π sobre 2 ele vale 0. E em π, esse cosseno vale menos 1. Portanto, essa área menos essa área seria o valor dessa integral. Como essas áreas são iguais, o valor dessa integral resulta em zero. E é isso, por hoje é só, a gente fica por aqui, mas a gente se vê logo no próximo vídeo.